Muito boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos para que nós possamos juntos fazermos a leitura orante do Salmo 95. Você que já está aí a postos, né? Com sua Bíblia na mão para viver essa prática devocional, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que só vai ver esse vídeo em seguida, em um outro momento, também se aproprie. Faça isso da mesma forma como se estivesse nesse momento agora, vivenciando isso junto com a igreja. Esse salmo que a gente vai meditar, a gente vai entender algumas coisas que são importantes e que nos levam a entender a importância ou a relevância da reunião solene, do culto congregacional, que é prestado pela igreja local ao Senhor. Então, mesmo que a gente use dessas ferramentas, como aqui estamos usando, para meditarmos na palavra de Deus, para criarmos um espaço de devocionalidade, nada, desde já deixo isso em evidência, nada se compara à reunião solene do culto congregacional, porque Deus assim o estabeleceu desde o princípio, desde os primórdios da igreja, a igreja assim se reúne. E temos assim alguns elementos culturais que fizeram com que a igreja pudesse ter características que nos foram repassadas, mas é muito mais do que isso. O culto é um convite do próprio Deus, para que possamos nos reunir e nos congregarmos juntos como povo de Deus. A cristandade sabe disso muito bem. Vamos lá, né? Salmo de número 95. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, seu aplicativo da Bíblia. A gente tem o costume de utilizar a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a versão Almeida, revista atualizada, mas você pode usar outra versão, não há nenhum problema nisto. Esse salmo é um salmo de 11 versos, a gente vai fazer uma única leitura com aquela pausa para o silêncio. Eu enfatizo isso aqui mais uma vez, prestem atenção. O silêncio é uma disciplina importante. A gente vive num mundo que é muito cheio de palavras e informações e que muitas vezes essas palavras e informações atordoam a nossa mente. O silêncio serve para que a gente possa perceber o que é importante, para que a gente possa pensar os estímulos certos. E no caso da meditação na palavra de Deus, ele faz com que o nosso coração sossegue, para que possamos perceber a voz de Deus sendo encaminhada pelo veículo de sua palavra ao nosso coração. Que você possa, nesse momento de silêncio, meditar naquilo que a gente lê, naquilo que a gente irá ler aqui. Tá certo? Vamos lá, né? Não vamos nos demorar. Salmo 95 tem aí um título: Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto,
quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, eu estava cá comigo pensando sobre convites. Temos na nossa vida alguns tipos de convites que são solenes, que são feitos, né? Às vezes de forma até bem elaborada, para que possamos participar de algum momento especial na vida de alguém que conhecemos. É um convite para um casamento, não é assim? É um convite para uma festa de bodas de ouro, de um relacionamento duradouro. É o convite para que a gente possa participar de uma festa de 15 anos de uma menina que está debutando, né? Isso não é uma palavra mais usual hoje em dia. São convites que marcam um momento, marcam algum fato importante da história de alguém. Temos isso em mente porque a gente sabe que nestes momentos a pessoa que nos está convidando é uma pessoa que a gente se relaciona e é uma pessoa que muito provavelmente a gente tem um carinho e um afeto especial. Agora, se eu dissesse a você que temos toda semana um convite que é muito mais importante do que qualquer um desses convites, que é o convite do próprio Deus para que o seu povo se reúna para lhe prestar o culto que lhe é devido. Existe alguém que seja mais importante para nós do que Deus? Existe alguém que a gente possa colocar em tamanha monta? Eu acredito que se fomos chamados por Deus, se vivemos um relacionamento com Ele, não há ninguém que possa ser comparado a Ele. Não há ninguém que tenha tamanha importância para nós. Ainda assim, observem que nós vivemos num mundo em que as coisas de Deus não têm sido tratadas com a sua devida importância. No domingo, que é o dia do culto solene congregacional da cristandade, da igreja cristã verdadeira, porque temos que, uma vez que Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele fez desse momento o nosso descanso. Nós temos como povo de Deus, em Cristo Jesus, a realidade do descanso, do sábado, do dia em que prestamos a Ele um culto. E uma vez que Ele ressuscitou dentre os mortos, não mais entregamos a Ele como descanso o último dia, mas o primeiro dia da semana, para que possamos adorar ao nosso Deus, para que possamos nos reunir como povo de Deus, para que possamos ter na igreja local esse aspecto concreto da nossa unidade sendo exercitada naquele momento em que prestamos a Ele o serviço, o trabalho de adoração e louvor ao seu nome. Há muitas pessoas que estão vivendo de maneira equivocada
a expressão desse culto. Há muitas pessoas que não entendem a solenidade deste culto. Há muitas pessoas que hoje, em face a um mundo tão relativo, a verdade é tão relativa neste mundo, entendem que, na verdade, Deus não se preocupa com este culto. O que vale mesmo para ele é aquilo que acontece no restante da semana. E isso tudo não passa de meias verdades. E meias verdades são mentiras. Na verdade, Deus se preocupa sim com o culto que prestamos a Ele durante toda a semana, é fato, mas Ele mesmo convoca o seu povo a cultuá-lo num dia específico. Ele mesmo convoca o seu povo a fazer parte dessa reunião solene para prestar a Ele o culto que é devido ao seu nome. Então não se deixe enganar, meu irmão, você que é cristão de verdade, não abra mão de estar na igreja, de estar devotando a Deus o culto, de estar glorificando e venerando o nome do Senhor. Não se deixe enganar. Esse tipo de prática da nossa contemporaneidade, de dizer que Deus não se preocupa com isso, porque na verdade a igreja são as pessoas e onde está as pessoas está a igreja. Em parte isso pode ser até verdade, mas não se engane, a igreja não é uma só pessoa. A igreja é o conjunto dos membros do corpo de Cristo. A igreja, ela não é individualmente ninguém. A igreja, ela é a totalidade desses membros. E ela vive uma expressão local, onde ela se reúne. Então, ninguém é igreja solitariamente. Somos solidariamente igreja. Esse salmo ele tem essa característica de vermos com seriedade a realidade do culto e termos nesse convite ao culto um prazer, assim como do salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O contexto que tem aqui de pano de fundo desse salmo é do povo de Deus naquele período pós-exílio babilônico. Então eles estavam retornando a Jerusalém. Jerusalém estava devastada, como já vimos. Jerusalém estava com o templo destruído, precisava ser reedificado. Então, o convite é um convite para que o povo de Deus volte a celebrar no templo a adoração ao seu Deus. Esse salmo ele tem uma divisão que é bem simples. Ele vai do verso 1 até o verso 7, na parte A, fazer esse convite e expressar os motivos pelos quais Deus ele merece ser cultuado solenemente e congregacionalmente no templo. E da segunda parte do verso 7 até o final, há uma admoestação, há uma advertência de Deus que nos traz à memória aquilo que aconteceu com o povo de Deus no deserto, na peregrinação até a terra prometida, que muitos ficaram no deserto e não entraram, com exceção de alguns, né? Então temos aqui uma seriedade, temos aqui algo que precisamos levar muito a sério, que é a questão do culto, que é a questão da adoração ao nosso Deus e como devemos nos comportar diante de tudo isso. Espero que esse chamamento nos leve a entender que esse é um convite muito especial, que esse é um convite mais importante que qualquer outra coisa. Eu não sei você, meu irmão, você, minha irmã, mas se há algo no domingo que lhe dá mais prazer do que ir para a casa do Senhor. Se isso acontece, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o dia do Senhor é o dia de cultuarmos a Ele. É o dia de estarmos reunidos e congregados para louvor da glória do seu nome. Que Deus possa fazer com que entendamos essa realidade profunda a respeito do seu chamamento, para que estejamos juntos, como povo de Deus reunidos para louvor do seu nome. O Salmo começa a dizer o seguinte:
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Observem esse convite, vinde, venham, venham, vamos cantar ao Senhor com alegria. Vamos celebrar, vamos comemorar aquele que é o nosso Salvador. Observe que esse chamamento, olhe que detalhe aqui, é um chamamento para um propósito, que é para cultuar-se a Deus, é para cantar louvores ao seu nome, é para celebrar a sua salvação. Você consegue dimensionar que o culto ele é uma resposta a uma ação do próprio Deus? Quando você observa esse chamamento, quem toma a iniciativa é quem? É o próprio Deus. Deus, ele chama aqueles que ele mesmo salvou, que ele mesmo fez ali uma obra de salvação, uma obra de redenção. Estamos falando do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos entregou Jesus Cristo para a nossa salvação. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. É a pedra que Pedro ele menciona como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que nos faz perseverar nele. Somos chamados a cantar louvores com alegria àquele que nos salvou. Observa-se aqui que é uma expressão de profunda gratidão. Está muito claro isso no texto. E o paralelo desse verso 1 deixa isso ainda mais claro. Diz assim, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Ter gratidão ao Deus Salvador por nos chamar a participar de um relacionamento pactual com Ele. Ter gratidão porque é esse Deus que, por meio da aliança no sangue de Jesus Cristo, nos comprou para si, para vivermos numa nova vida em que temos livre acesso por meio de Jesus Cristo a Deus. E observe, meu irmão, minha irmã, que no Antigo Testamento, todo esse culto era mediado por sacerdotes levitas, né? E no caso do dia da expiação, só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Mas agora não. Todos nós, por meio de Jesus Cristo, temos acesso. Esse convite para nós é um convite de muito maior solenidade, meus irmãos. Porque todos nós vivemos na universalidade desse sacerdócio de Jesus. Estamos aqui neste mundo e vivemos dentro deste local, desta realidade espiritual. Então, quando nos congregamos, damos ali a essa realidade espiritual contornos concretos da nossa adoração. Afinal de contas, somos de carne e osso. Somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que foram resgatados por Deus para vivermos essa realidade pactual de um relacionamento com Ele. E observe aqui, né, que esse relacionamento é um relacionamento por meio da rocha da nossa salvação. É um relacionamento mediado por Jesus Cristo. Temos agora inúmeros motivos de darmos graças a Ele. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos resgatou para si. Porque vivíamos nas trevas, obscurecidos a respeito da realidade de quem é Deus, mas Ele nos trouxe para a luz por meio de Cristo Jesus. Vivíamos no reino, que era o reino do diabo, e fomos agora inseridos no reino do Filho do seu amor. Temos motivos de sobra para darmos graças ao Senhor, para cantarmos salmos ao seu nome.
para dizermos da vitória que ele nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Pare, reflita. Esse é um dos motivos principais de estarmos ali diante dele, prestando a ele um culto por meio do convite que ele nos fez. Irmãos, as igrejas reformadas sempre utilizaram esse salmo em sua liturgia. Se você for para o livro de oração comum da Igreja Reformada da Inglaterra, por exemplo, você vai encontrar esse salmo aí no início da acolhida, ali no culto solene. Porque esse salmo nos convoca a essa realidade, nos faz perceber. E uma vez, irmãos, que estamos com o coração disposto, por meio do caminho que Jesus Cristo nos abriu, a vivermos essa realidade do culto solene ao Senhor, precisamos reconhecer quem é esse Deus. Já vimos que Ele é o nosso Redentor. Já vimos que Ele é o nosso Salvador. Já vimos isso. Mas Ele continua a dizer, o salmista, porque o Senhor é o Deus Supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. O que Ele está dizendo? Assim como, é porque o contexto de monarquia para nós é um contexto um pouco estranho à nossa realidade, né? Republicana, presidencial. Mas o contexto de monarquia é, existe um soberano e diante desse soberano você deve se prostrar com toda a reverência. Diante desse soberano você não pode agir de qualquer forma. Você precisa prestar a ele a deferência diante do soberano. Então, ele está dizendo que Deus é o Deus Supremo, o grande rei. Ele está dizendo, se diante de um rei você precisa ter um comportamento, uma conduta que seja condizente com quem ele é, quanto mais diante do Deus Criador dos céus e da terra. É por isso que o nosso culto deve ser um culto reverente, meus irmãos. Deve ser um culto reverente. Não é assim? Guardai os vossos pés quando entrardes na casa do Senhor. Não é assim que aprendemos? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A gente precisa ter essa dimensão de reverência ao cultuarmos a Deus. Muitas vezes, pessoas vão na igreja mascando chiclete. Eu sei que a pessoa pode estar com algum problema e precise mascar, mas assim, às vezes está na igreja mexendo, no momento do culto, mexendo no celular para ver rede social. Não é para ver o aplicativo da Bíblia no celular, mas para ver rede social. Às vezes a pessoa está dentro da igreja para prestar um culto a Deus, mas está de conversa paralela, falando de assuntos que não são, assuntos que estão sendo tratados ali naquele momento. Quando a gente vai, irmãos, na frente de um juiz, na frente de uma autoridade, a gente se preocupa em portar-nos de uma determinada maneira que condiga com aquilo que a gente está vivendo. Mas muitas vezes, diante de Deus, banalizamos esse momento. Precisamos reconhecer que Ele é o grande rei. Ele está acima de todos aqueles ídolos pagãos. É o que ele está dizendo aqui no texto, basicamente é isso. Todos aqueles deuses dos povos cananeus, né, jebuseus, heteus, heveus, que viviam naquela região ali, que foi dada por Deus a herança de Jacó. Estamos falando de todos aqueles povos ali, todos aqueles deuses não passavam de ídolos. Tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, eram obra de mão de artífice. Não é o Deus verdadeiro. Mas diante do Deus, e olhe, e aqueles povos, eles, diante daquelas imagens ali, prestavam culto, acreditando serem deuses de fato, sendo que não eram deuses. Quanto mais nós, meus irmãos, diante do nosso Deus, no culto solene, precisamos, diante do único Deus verdadeiro, nos portar de maneira reverente. Estamos diante do Deus que é o Senhor, o Deus Supremo, o grande Rei. Percebem, meus irmãos, que o culto é algo que exige de nós reverência? E esse Deus que é o nosso Salvador, que é o Deus Supremo e grande Rei, Ele também é o Deus que fez todas as coisas, é o nosso Criador. Ele diz assim, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem.
Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Irmãos, Deus, o Deus que adoramos, é o Deus que nos faz ter chão para pisar. Pense nisso. É o Deus que nos faz ter ar para respirar. É o Deus que nos faz o nosso pulmão funcionar. É esse Deus. Quando estamos diante de sua presença solenemente para prestar a Ele o culto que lhe é devido, temos que ter uma consciência a respeito de que Ele é o Deus criador de todas as coisas e que não há outro Deus. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que Ele nos oportuniza viver é um grande privilégio, porque não merecemos nada disso. Nada disso. Mas Ele, por graça e favor, nos dispensa todas essas coisas. Para quê? Para que possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Que Ele cuida de nós. Ele criou todas as coisas para que o homem dominasse sobre elas. Não foi assim lá no Gênesis? Mas o pecado entrou no mundo e as consequências do pecado atingiu toda a criação, porque a criação estava sujeita ao homem, uma vez que Deus deu ao homem essa proeminência diante da criação, como cabeça dessa criação. Então, em Adão, toda a criação caiu. E o texto que a gente tem de Romanos diz que a criação, a natureza, né, que a gente chama, a criação de Deus vive na expectação do que os filhos de Deus sejam revelados. Ela vive como se estivesse em dores de parto, em sofrimento, na expectativa da vinda do Filho de Deus. E temos, meus irmãos, acesso livre por meio de Jesus Cristo a esse Deus, Criador de todas as coisas. Nos foi restaurada a comunhão com Ele. Será que isso não nos alegra o coração? Será que a gente prefere assistir no domingo o jogo de futebol? Será que a gente prefere no domingo fazer um passeio num clube aquático? Será que a gente prefere no domingo criarmos entretenimentos sem fim para os nossos apetites desenfreados e deixamos de lado a realidade do nosso Deus a quem nós cultuamos? Vamos parar para pensar nisso. Estamos falando do Criador dos céus e da terra, que nos dá a oportunidade e o privilégio de estarmos na sua presença por meio de Jesus Cristo, para prestarmos a Ele um culto verdadeiro, um culto segundo Ele mesmo estabeleceu, segundo Ele mesmo nos convida a prestar. Então, estamos diante de uma realidade, meus irmãos, que nos faz ver quem é Deus, que nos faz ter consciência de quem é Deus, que nos faz nos apropriar dessa realidade de Deus, para que a nossa vida possa estar repleta dessa consciência maravilhosa do nosso Deus, agindo em nosso favor. Temos aqui essa realidade maravilhosa, meus irmãos, não podemos deixar isso de lado. Pare, veja as suas prioridades. Analise se você tem dado de fato a Deus a proeminência, especialmente no dia do Senhor. Diz aqui na continuação do verso, né? Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse Deus Criador merece ser adorado, cultuado. Entenderam? Esse é como um fechamento de uma moldura que iniciou lá em cima com vinde, cantemos, de júbilo, de alegria, comemoremos, celebremos. E agora a dimensão mais profunda, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos de joelhos dobrados diante do Senhor que nos criou. É por isso que em oração a igreja dobra os joelhos, costuma fazer isso, sabe? Algumas igrejas têm até o genuflexório ali para que em alguns momentos se dobre o joelho, em oração de confissão se dobra o joelho. Eu sei que nem todos podem fazer isso e a postura do coração é muito importante, mas existe essa liturgia do povo de Deus, de se ajoelhar na presença de Deus
por reconhecer quem Deus é, por isso que se prostra diante de Deus, o Senhor, porque é Ele quem nos criou. O nosso Redentor é também o nosso Criador. Você consegue dimensionar isso? O nosso Redentor é também o nosso Criador. O nosso Redentor também é o Rei soberano de todas as coisas. Ele é o nosso Redentor. Por isso, como Ele é o único Deus verdadeiro, nós devemos, como povo de Deus, adorar a esse Deus, nos prostrar diante a presença dEle, nos ajoelhar em submissão a esse Deus tão maravilhoso. E aí tem algo, meus irmãos, que eu acho maravilhoso de se perceber sobre quem é esse Deus, porque ele diz assim: Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Isso fala de relacionamento, meus irmãos. Ele é Deus, é uma coisa distante, mas quando a gente diz assim, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, isso quer dizer que temos um relacionamento com esse Deus. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Isso nos constrange o coração, isso nos alegra. Eu lembro assim na adolescência, né, quando você começa a olhar uma menina, no caso dos meninos, e se interessar por ela para querer namorar, né? Você vai se aproximando, você vai conversando, daqui a pouco vocês começam a namorar, né? E você passa a ficar feliz porque agora você tem um relacionamento com essa menina. Agora pense no Rei soberano, o Criador de toda a terra, o nosso Salvador, e a gente ter um relacionamento com Ele, que Ele nos trata como ovelhas do seu pasto, como pessoas que Ele cuida, que Ele tem um cuidado especial pela nossa vida, que Ele nos oportuniza a viver esse relacionamento de perto com Ele por meio de Jesus Cristo. Isso não te deixa feliz, meu irmão, minha irmã? Deveria deixar. O que pode ser melhor do que isso? Então temos aqui todo esse cenário maravilhoso. Mas esse salmo é interessante, ele termina com uma advertência. E por que essa advertência? E eu já trouxe o pano de fundo, é que o povo do exílio, ele precisaria, pós-exílio babilônico, ele precisaria lembrar daquilo que aconteceu com o povo que saiu do Egito para a Terra Prometida. Ele precisaria lembrar que esse relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na fé. Baseado na fé. Ele precisaria confiar em Deus, a despeito das dificuldades, como no caso do Egito para a Terra Prometida, a despeito daquilo de adversidades que eles enfrentariam no deserto. Eles precisariam continuar confiantes. Eles precisariam continuar pondo a fé naquele que os resgatou, naquele que os livrou do cativeiro. Diz assim o texto: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Irmãos, esse convite para a adoração é um convite que deve nos fazer atentar para a voz de Deus. Deve nos levar a uma profunda convicção a respeito do chamado que Deus nos fez. Deve nos fazer pensar naquela obra que foi efetuada na cruz do Calvário em nosso favor, para que possamos adorar a Deus com essa convicção, para que não coloquemos Deus à prova, porque Deus já provou o seu amor para conosco, e a maior prova de amor que Deus tem a nos dar é a nossa salvação em Cristo Jesus. E o Deus que nos salvou é o Deus que nos conduzirá como ovelhas do seu pasto até o fim.
Irmãos, como diz Abacuque, o justo viverá por fé. A maneira como nós caminhamos deve fazer jus ao chamado que recebemos. Nós damos prova, meus irmãos, se temos levado a sério as palavras de Deus e o chamado que Deus nos fez. E uma das provas é levando a sério a reunião solene, o culto congregacional. Não podemos deixar isso de lado. A pandemia veio, né? Veio todos aqueles problemas de restrições. Uma das restrições foi a de aglomerações. Em algum momento isso foi justificado para evitar se estar presente no culto. O que aconteceu é que muitas pessoas deixaram de participar do culto solene naquele momento em diante. Por certo, viviam uma religiosidade da expressão do culto solene, mas não entendiam a profundidade do relacionamento com Deus e do chamado que Deus as fez, no caso as pessoas. Que não sejamos como estes que endureceram o coração, meus irmãos. Que não coloquemos Deus à prova. Que não façamos do chamado de Deus vão. Que possamos olhar para isso e entender que as obras das mãos do Senhor revelam a nós esse Deus que é redentor, esse Deus que é supremo e rei, esse Deus que fez uma aliança conosco na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus, esse Deus que é criador de todas as coisas e que mantém todas as coisas para o louvor da sua glória, esse Deus que nos chamou como ovelhas e nos conduz cuidadosamente debaixo da sua proteção e cuidado. Vamos observar essa realidade, meus irmãos, para prestarmos a Deus o culto que é devido, o culto congregacional. O texto, ainda fazendo referência ao que aconteceu no deserto com o povo que foi liberto do cativeiro no Egito, diz o seguinte: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração trasviado, não conhece os meus caminhos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ter anos de igreja. Eu sempre me deparo ao longo da vida com pessoas que dizem assim: eu sou presbiteriano desde criança. Irmãos, isso não é nenhum tipo de, vamos colocar assim, de troféu. Isso não nos leva a um status religioso, talvez sim, maior. O que me faz diferença mesmo é se eu tenho ouvido o chamado de Deus, se por onde eu tenho passado, eu tenho dado provas de que eu vivo um relacionamento genuíno com esse Deus que me chamou. Se eu vivo realmente pela fé, ou se eu tento pôr Deus à prova. Isso faz a diferença, meus irmãos. É isso que de fato importa. É isso que, para Deus, tem realmente a devida importância. A palavra é obediência. Quando ele diz aqui, se ouvirdes a sua voz, ele está dizendo assim, obedeçam o que Deus tem dito. Essa palavra ouvir aqui é no sentido de obedecer. Obedeçam. Não sejam desobedientes como aqueles que durante a peregrinação no deserto foram transviados, foram desviados do caminho. Não reconheceram o caminho de Deus. Talvez você que está me ouvindo já viveu muito tempo na igreja e viveu como um transviado. Sim,
como membro de uma igreja local, mas transviado, desviado do caminho, não reconhecendo o caminho. E para você eu me dirijo dizendo, o caminho já foi posto, o caminho é Cristo. Se arrependa dos seus pecados, pare de pôr Deus à prova, se submeta obedientemente à palavra de Deus. Não use da sua religiosidade como subterfúgio, porque não é a sua religiosidade que vai fazer você chegar ao destino que Deus tem preparado. É o próprio Deus. Não são as suas obras. É a obra de Cristo. Então pare de se jactanciar, de se orgulhar vãmente. Ele termina esse salmo dizendo assim, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Observem, meus irmãos, diferentemente daqueles que são chamados, daqueles que obedecem à voz do Senhor, daqueles que reconhecem a importância de se prestar um culto a Deus, daqueles que foram comprados por Cristo Jesus e já estão no descanso, porque o descanso é Cristo. O Shabat é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É por isso que assim, não observamos o Shabat como os judeus, né, que não conhecem a Cristo, porque entendemos que o Shabat foi cumprido em Cristo. Ele próprio diz que Ele é o Senhor do Shabat, Ele é o Senhor do descanso. Jesus Cristo é quem fez aquele convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Você está cansado? Descanse no descanso que é Cristo Jesus. Atente-se ao convite de Jesus, venha até Ele, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e você vai desfrutar de um relacionamento vivo com esse Deus e você vai ter prazer de ir ao culto congregacional nos domingos e você não vai ficar inventando desculpas para não ir à igreja. Porque você vai entender o propósito desse chamado na sua vida e você vai agir de forma obediente a Deus e não de maneira transviada. Que Deus nos fortaleça, queridos irmãos, com essa santa palavra. É isso que nós oramos aqui. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, muito obrigado por esse convite maravilhoso que Tu nos fizeste por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado porque sabemos que Ele é a rocha da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque temos motivos de sobra para nos alegrar, para cantar de júbilo, para celebrarmos o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tens posto em nosso coração essa certeza por meio da fé. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu tens sido bom para conosco. Que os nossos corações possam estar conscientes da Tua bondade, da Tua benevolência, para que possamos nos aproximar de Ti, ouvindo o Teu chamado em gratidão, Te prestando um culto solene, que possamos nos reunir, Senhor, nos domingos, nas nossas igrejas locais, tendo a convicção de que somos membros de um corpo e precisamos viver essa realidade de maneira concreta aqui neste mundo, para edificação mútua e para culto e louvor e glória ao Teu nome, ó Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos portar reverentemente diante da Tua presença, porque reconhecemos, Senhor, que Tu és o Criador de todas as coisas. É Tu, Senhor, que nos dás, por meio da Tua misericórdia, a oportunidade de vivermos. És Tu que nos concedes o ar que respiramos. Tu és um Deus maravilhoso. Não só isso, Tu nos tratas, Senhor, como ovelhas do Teu pastoreio. Tu cuida de nós, Tu nos dirige os passos. Continua a fazer isso, Senhor, para o nosso fortalecimento. Abençoa as nossas vidas, Senhor, para que possamos dar ouvidos à Tua voz. Neste dia, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis à Tua palavra, à Tua repreensão, para que não venhamos a nos comportar como rebeldes, como pessoas desviadas do caminho, mas venhamos a entender Jesus como nosso único caminho. E que possamos entender que Jesus é o nosso verdadeiro descanso, que possamos ouvir as Suas palavras dizendo a cada um de nós, aos nossos corações, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, para que possamos depositar
toda a nossa confiança nele e que os nossos corações e almas venham descansar nele, para que nele venhamos sentir todo o prazer. É essa nossa oração aqui de gratidão por tudo que tu és, Jesus Cristo, e por tudo que tu tens feito por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus, irmãos, nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.